reforma da Previdência Estadual, é um assunto do momento. O governo promete encaminhar à Assembleia Legislativa a proposta logo no início dos trabalhos, no dia 4 de fevereiro, é a previsão. E o governo já começou a se reunir com os servidores, tem rodada de conversas na semana que vem para explicar tudo e alguns pontos da reforma. Eu convidei o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Bom dia, Carlos. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane. Bom dia, ouvintes da Rádio 96. O que é que o governo apresentou aos servidores na reunião dessa semana? Diógenes, a governadora pediu para a gente iniciar o processo de discussão com os servidores antes de fazer o envio da proposta para a Assembleia, né? É um caminho que a gente escolheu diferente dos demais estados do país e a gente já vai na terceira agenda com os servidores, né? Essa que aconteceu agora na quarta-feira, e na próxima quarta a gente faz a última rodada de debates com os servidores. Nós apresentamos para eles os princípios, quais seriam as linhas gerais da nossa proposta, e eles trouxeram críticas e algumas contribuições. Algumas dessas contribuições a gente acatou, outras não. Um processo natural, é difícil chegar num consenso sobre esse tema, mas os servidores públicos estaduais do estado do Rio Grande do Norte, eles sabem do que pode ocorrer se a gente não mexer nesse tema agora no início de 2020. Pois é, até 31 de julho vocês precisam votar, quer dizer, cada estado precisa votar sua reforma, né, sua adequação à reforma geral que foi aprovada em Brasília, porque senão não vai ter certificado previdenciário e passa a correr risco de suspensão de transferências da União. Esse é o cenário, né? Agora, há margem de manobra, secretário? Há margem de negociação? Eu acho que sim, Diógenes. Eu acho que esse governo é um governo que tem a sua base, é formado por servidores públicos. Eu mesmo sou servidor público estadual. A gente está tratando esse tema com bastante transparência, né, dialogando com os servidores, e sempre há margem da gente dar uma modulada no que foi aprovado no cenário nacional para o que vai ser aprovado aqui. Agora, também há certas questões que a gente não pode abrir mão, né, porque esse tema é um tema que hoje eu diria que é o tema mais importante para a gente retomar o crescimento do estado do Rio Grande do Norte. Então a gente precisa ajustar esse sistema para o estado poder voltar a respirar. Tá, vamos partir desses dois pontos. O que é que o governo não pode abrir mão, e depois eu queria o que é que dá para modular. Vamos começar. O que é que o governo não pode abrir mão? Vamos lá, Diógenes, eu diria que seriam as questões de curto prazo. O que é questão de curto prazo, que tem efeito no curto prazo? As alíquotas, né, o aumento das alíquotas, a adoção de alíquotas progressivas, e também a questão que é mais delicada, que a gente sabe, mas é que tem um maior potencial de economia para o Estado, que é a questão da redução da faixa de isenção dos inativos, né? Essas duas questões a gente precisa enfrentar, elas são extremamente delicadas, mas sem elas a gente não tem efeito fiscal nenhum com essa reforma. Esse é um dos pontos que recebe a maior saraivada de críticas dos sindicalistas, né? E o que é que dá para modular? Então, Diógenes, eu acho que a gente pode modular a questão das idades, a gente tem uma permissão constitucional para isso. A gente pode modular as regras de pensão, né, as regras de concessão de pensão que foram aprovadas pelo governo federal. A gente pode sim dialogar com os servidores, a gente tem espaço para isso. E também questões de tempo de contribuição e etc. Então, essas medidas aqui, a gente está aberto à discussão. Também estamos abertos à discussão com relação à faixa de isenção e às alíquotas, mas a gente não pode deixar de fazer, né? Essas duas questões elas não podem ser adiadas. Não pode, Diógenes. A gente está falando de um déficit mensal de 130 milhões de reais. Né? Do ano passado foi quase 1,5 bilhão de reais. Né? Para a gente entender, assim, para as pessoas que estão ouvindo entenderem, quando a gente fala em déficit, né, a Previdência Pública ela tem duas fontes de receita: a contribuição patronal do Estado e a contribuição do servidor, né? Então essas contribuições, o que a gente arrecada com essas contribuições,
todo mês ficam faltando 130 milhões de reais para pagar os nossos aposentados e pensionistas. Então, são 130 milhões de reais que a gente vai ter que buscar no Tesouro, né, na conta única do Estado, e esse recurso poderia estar sendo aplicado em educação, em saúde, em segurança. Então, infelizmente, não dá para a gente não fazer esse debate com os nossos servidores. Antes de Gerlando perguntar, só para acompanhar seu raciocínio, desde quando a gente vem com esse déficit? Ele se configurou e já vem de anos, né? Já faz tempo, Diógenes, faz tempo. Assim, essa era uma discussão. A questão da taxa, da redução da faixa de isenção, a gente só poderia fazer agora, depois da aprovação da emenda constitucional 103. Mas o aumento de alíquota já era para ter sido feito antes, né? Para reduzir um pouco esse déficit. Se eu não me engano, esse déficit era de 30 bilhões, aí foi subindo para 40, isso, foi subindo para 70, 80, e agora está aí na faixa de 150, entre 130 e 150 milhões de reais. Né? E aí a gente, esse déficit vem crescendo ao longo dos anos mesmo, e aí ele justifica essa medida mais dura, que é a redução da faixa de isenção, pelo perfil do nosso servidor. A gente tem uma média salarial hoje no serviço público estadual em torno de R$ 4.800, por aí. Então, o que isso ocasiona? Esses servidores, ao se aposentarem, eles estão abaixo do teto do RGPS. Então, em regra, o servidor público estadual ele se aposenta e deixa de contribuir. Então, quando ele deixa de contribuir, ele deixa de gerar receita e aumenta a despesa. Então, é uma bomba atômica, né, que foi se armando ao longo do tempo. Por isso, a necessidade, que é premente, da gente reduzir essa faixa de isenção para fazer com que nossos servidores aposentados e pensionistas eles contribuam para o sistema, até para viabilizar o sistema. Gerlane Lima. Uma das reivindicações do Sindicato dos Servidores é a realização de concursos aí, até para reduzir esse déficit previdenciário. Maior contribuição. Isso, exatamente. Ajudaria. Tem perspectiva de realização? Sim, Gerlane, a gente tem que. A gente vem fazendo concursos. Claro que tem um problema aí, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? A gente está acima do gasto de pessoal, mas é sim uma das medidas que precisam ser tomadas para aumentar a base de contribuição, né? Você coloca mais servidores públicos para dentro, você vai ter mais pessoas contribuindo para esse sistema, aí você reduz o déficit. Um dos sindicatos que mais criticam o governo, que é o SINSP, ele aponta exatamente isso, quer dizer, há muito contrato terceirizado e eles batem muito nessa tecla de contratação de efetivos. Isso é fundamental, a gente tem feito isso. Por exemplo, o caso da Control, né, lá na Controladoria Geral do Estado, a gente trocou uma empresa por servidores efetivos. Agora também a gente tem que ser realista, não tem como a gente falar nos dias de hoje de contratação de ASG, de você fazer concurso para ASG, né? Porque, em regra, o que está acontecendo? Aquelas pessoas entram no serviço público fazendo um concurso para ASG, mas ao entrar no serviço público já quer fazer outra função, porque geralmente entra com nível superior, etc. Então, essa é uma discussão muito sensível, mas que também a gente precisa encarar com responsabilidade. Então, dá para trocar em certos pontos da administração pública o servidor. A questão do terceirizado por servidor público efetivo dá, mas também não dá em toda a administração pública. Então a gente precisa, essa é uma medida que a gente precisa enfrentar, mas ela por si só não vai resolver o problema. Secretário, eu queria que o senhor detalhasse mais 2 pontos. Primeiro, a necessidade das alíquotas, de acordo com o que foi aprovado na reforma em Brasília, o que é que está em discussão hoje? Eu queria que o senhor detalhasse melhor. A nossa proposta, o que a gente apresentou para o Fórum de Servidores, é a adoção de uma alíquota progressiva, fazendo um sistema onde quem ganha mais contribui com um valor maior, uma alíquota maior. Partiria de 11%, que é a alíquota que a gente tem hoje. Então, aqueles servidores que ganham até o teto do RGPS, eles contribuiriam com 11%, e a gente iria escalonando a partir daí. Seria a partir de 6 mil agora que foi aumentado o teto, a 10 mil, 14%, de 10 a 20, 16%, e de 20 em diante, 18%. Isso sempre, essa alíquota sempre incidindo na faixa. Então, uma pessoa que ganha 25 mil, ela vai pagar 11% em cima do teto do RGPS, vai pagar 14% no valor de 6.200 a 10 mil e vai pagar 16% de 10 a 20 mil. Então, alguns sindicatos criticam que muita gente está isento hoje, vai ter que pagar. Essa é a questão da isenção dos inativos, né? Aquilo que eu estava explicando antes. Então, hoje,
aquele servidor inativo, aquele servidor aposentado ou pensionista que recebe até o valor que ele recebe até o teto do RGPS, ele não paga nada. Né? Ele não paga nada. A nossa ideia é reduzir essa faixa de isenção para um salário mínimo. Tá, isso é questão dos inativos, o senhor explicou bem, mas parece que também na faixa dos ativos a turma já ia. Não, gente estava isenta. Não há isenção nos ativos. A isenção é na inatividade. É só inatividade, isso, né? Isso. E na modulação, eu queria que o senhor explicasse, por exemplo, a questão da idade mínima. Então, o que foi aprovado, como é hoje, né? Hoje é 55 anos para mulher e 60 anos para homem, hoje aqui no estado, e o que foi aprovado pelo governo federal foi 62 para mulher e 65 para homem. Isso. A gente pode, por exemplo, eu faço uma avaliação, por que se aumentou 7 anos para mulher e 5 anos para homem só? A gente pode fazer aí 65 homem, 60 mulher, por exemplo. A gente tem espaço aqui, a gente não pode deixar... O homem não vai escapar, 65 anos, né? Não, isso... Pode haver uma modulação só no caso das mulheres. Eu diria que pode haver modulação tanto no homem quanto na mulher. O que a gente não pode deixar é ficar como está hoje. A gente precisa aumentar essa idade, até... Por que precisa aumentar essa idade? Pelas características hoje da sociedade, as pessoas estão envelhecendo mais, a expectativa de vida cresceu, então a gente controvérsias. Há controvérsias. Tem gente que está dizendo que não vai se aposentar nunca, né? Mas, assim, enfim. Mas assim, Diógenes, é uma coisa que precisa ficar bem claro, né? Assim, até pela característica desse governo, como eu disse antes, é formado em regra por servidores públicos. Se a gente está mexendo nisso, Diógenes, é porque não tem condições de ficar como está. Não tem. São 130 milhões, aumenta todo dia tem servidor se aposentando, e se a gente não fizer um ajuste nesse sistema agora, a gente pode voltar ao cenário que o servidor público, que a gente conseguiu sair há pouco tempo, de ficar atrasando o salário, aumentando esses atrasos, que a gente ainda tem 2 meses de salário atrasado, 2 meses e parte de novembro. Então, assim, precisamos enfrentar esse tema, vamos enfrentar, estamos enfrentando com responsabilidade, com transparência e com um debate democrático. O senhor falou também em modulação dos benefícios, né, do impacto nas pensões também. O que é que está em discussão? Então, eu acho, assim, minha opinião, a opinião da equipe que está estudando isso, acho que o que foi aprovado em termos de pensões foi muito duro, né, pelo governo federal. Eu acho que sim, precisa dar uma endurecida nessa questão, mas também você não precisa ir tão longe como foi. Então a gente tem um espaço aí para a gente não deixar como está hoje, dar uma melhorada nessas regras, mas também não tornar quase hoje as pensões hoje, Diógenes, com a aprovação da emenda constitucional 103, elas ficaram bem restritas. Então a gente tem sim que endurecer essa questão, mas também não precisa... Qual é a regra hoje e o que vai ser? Hoje, sim, são questões, por exemplo, acumulação de pensão, né? Hoje, o que foi aprovado pelo governo federal, praticamente você não pode acumular mais. Vai ter que optar, isso, claro, geralmente a pessoa opta pelo valor maior. Você vai com uma redução de 70%, 60%, 50%, chega até 90% de redução. Eu acho que isso aí a gente pode dar uma melhorada nessa questão. Outra questão que também a gente pode dar uma modulada, que foi até um pleito do Fórum de Servidores e a gente acatou parcialmente, é a questão da forma de cálculo dos proventos de quem entrou depois de 2003, né, após a emenda constitucional 41. Quem entrou antes tem a paridade e a integralidade, né? Quem entrou depois não tem. O governo federal colocou lá que a média a média das contribuições vai ser em cima de 100% das contribuições. Hoje é 80%. A nossa proposta é que fique em 90%, para dar uma modulada nessa questão também. Então, assim, algumas questões, diria que várias questões a gente acatou, sim, os pedidos dos servidores. Agora, outras questões, infelizmente, a gente não pode mexer, porque a gente vai ter que fazer uma reforma que traga algum resultado fiscal para o Estado. Secretário, Matusalém e Noé vão ter chances de se aposentar nesse novo cenário? Vamos. Secretário, o senhor falou que esse é um assunto que tem que ser debatido. A reforma deve ser enviada aí à Assembleia agora no começo de fevereiro, início do ano legislativo. Já tem diálogo aí com os deputados? Como é que está a expectativa para a votação? A gente, no final do ano passado, a gente vem trabalhando nesse tema já há algum tempo.
a gente fez uma apresentação para parte da bancada das nossas ideias, principalmente a bancada do governo, né? Eles deram algumas sugestões, né? E a gente ficou combinado de agora, no início do ano legislativo, a gente fazer o envio dessa matéria para ser analisada pelo nosso Poder Legislativo. Pois é, a tribuna hoje destaca aqui: deputados adotam cautela sobre a reforma da Previdência e vão esperar a proposta chegar para poder, enfim, dar uma opinião sobre o que vai ser discutido ou não. Mensagem essa que vai chegar dia 4 de fevereiro, né, secretário? Eu acho que aí é questão do tempo, né, Diógenes? No momento que a gente fizer a apresentação do texto, que a governadora levar esse texto para a Assembleia Legislativa, aí os deputados vão ter conhecimento, né, de quais são as nossas intenções, e aí eles vão poder se colocar. E o baile vai ficar mais animado, né? O tema é extremamente polêmico, a gente sabe, por isso a gente tem tratado de forma bem aberta, bem transparente. Qual a expectativa do governo? Isso é importante perguntar, porque em assuntos de votação de projeto salarial, de várias categorias, questão previdenciária também, já houve muita confusão ali na Assembleia Legislativa. Há uma expectativa de tensionamento a esse ponto, ou o senhor acha que a conversa com o fórum vai evitar problemas maiores? Eu acho que a gente optou por um caminho diferente. A gente já tem, acho que 17 estados no país que aprovaram suas reformas. Isso, né? Isso. Em alguns houve uma polêmica maior, em outra menor. A gente abriu a discussão com o Fórum dos Servidores, tentando tornar o debate mais democrático. Mas, assim, a gente também não tem a ilusão de achar que não vai ser polêmica essa discussão dentro da Assembleia Legislativa. Então, a gente está firme nesse propósito, sabe da necessidade, mas a gente sabe também que o tema é extremamente polêmico e vai haver uma rejeição pelos servidores públicos estaduais. A governadora tira uns dias de recesso, mas já participa das conversas na semana que vem, né, secretário? Isso. Na quarta-feira, a gente tem uma nova agenda com o Fórum de Servidores para tratar desse tema, né, do tema da reforma da Previdência e também da questão do calendário de pagamento, né? E a governadora, como ela teve essa semana de recesso e ela teve um problema de saúde no final da semana passada, acabou que a gente não teve como discutir com ela. Então, no início da próxima semana... Ela entra mais no assunto, isso, né? Ela vai voltar. Eu também tirei essa semana de recesso. Segunda-feira está todo mundo de volta, a gente faz essa discussão e na quarta faz a reunião com o Fórum de Servidores. Gerlane Lima. Os estados têm até março para aprovar a Previdência. O prazo está aí apertado, né? Sob risco aí de não fechar a parceria. Mas é 31 de julho, que é aquele decreto... É julho? 31 de julho. A portaria 1348, ela diz 31 de julho. Ela estabelece esse prazo, 31 de julho, eu li essa portaria. Né? Falou-se em março, mas é 31 de julho, né? Isso, perfeito. Esse semestre, né? Secretário, antes tem um assunto interessante do material escolar, e Gerlane ali já está no gatilho, mas eu queria falar, Proed, novela acabou. A única coisa que eu queria que o senhor comentasse é o seguinte: o governo reconheceu no finalzinho que poderia ter evitado toda essa confusão se fizesse o caminho da lei como foi no final? Diógenes, esse tema é polêmico, a gente, os benefícios fiscais aqui do Estado sempre foram feitos por decreto, sempre, tá? A gente seguiu a lógica que vinha estabelecida, né? Eu não diria que a gente errou, eu diria que, assim, talvez a gente, se tivesse aberto o diálogo antes, a gente abriu depois que publicou o decreto. Então, pelo menos faltou diálogo. Eu acho que faltou diálogo de ambas as partes. Até conversei muito nesse processo com o prefeito Naldinho, que é o presidente da FEMURNE. José Leonardo Cassimiro, presidente da FEMURNE. Gente muito boa, assim, foi fundamental nesse processo do entendimento. E eu acho que aquela reunião que houve lá no centro administrativo, com a presença da aquela governadora, primeira, né? Isso, ela acabou sendo mal conduzida, assim. Acho que surgiu uma proposta que a gente imaginava que fosse dos prefeitos, a gente aceitou, só que os prefeitos não tinham avalizado essa proposta. Então, assim, foi um processo que acabou... Começou tumultuado, né? E assim, no final, o importante é que no final, aí foi fundamental a participação da Fierne, a participação do presidente da Assembleia, do deputado Ezequiel.
a gente conseguiu chegar a um consenso, né? Fizemos um acordo. Depois desse acordo, a gente votou essa lei, deu tranquilidade. Espera que 2020 seja um ano de retomada para o Rio Grande do Norte. Ainda bem que a novela acabou e não virou minissérie, né? Isso. O Gerlane Lima, material escolar. Material escolar, um assunto aí que os pais estão debatendo e muita gente questionando como é que fica essa questão do material escolar vendido na escola. Também pode-se exigir a nota fiscal, secretário? É fundamental. É uma aquisição de mercadoria, né? A escola está... Quando você passa uma lista, né, e vende por um valor, você tem que apresentar a nota daquilo que você está vendendo, né? Então essa foi a notificação que a gente fez às escolas aqui do estado. Vai ter fiscalização? Vai ter fiscalização, sim, vai ter fiscalização. Então, não tem problema fazer a venda, mas tem que ter nota fiscal. Tem que ter nota fiscal. Porque muita gente ainda tem dúvida se pode ou não vender na escola, mas pode sim. Inclusive, muitas escolas têm adotado isso. Várias escolas têm feito. O que não pode é fazer a cobrança dessa taxa e não apresentar a documentação fiscal do que efetivamente foi adquirido pelos pais, né? Então, assim... Esse é o primeiro ano que a Secretaria faz essa exigência com a força que está fazendo? Assim, a gente tomou conhecimento... Identificou o problema. Identificamos o problema e talvez tenha sido o primeiro ano que a gente fez essa comunicação, né? Fizemos essa comunicação, vamos posteriormente fazer a fiscalização, sim, e porque senão você gera todo o nosso trabalho dentro da tributação é para fazer o combate à sonegação e à concorrência desleal, né? E esse é um problema que estava gerando uma concorrência desleal, porque a escola cobrava uma taxa, quando os pais vão comprar o material, efetivamente o valor é muito superior. Então, se o valor é mais baixo, que apresenta aqui, ó, o material adquirido foi esse, está aqui a nota fiscal, ponto, sem problema nenhum. É isso que a Secretaria de Tributação está exigindo. Inclusive para o pessoal participar daquele programa, sim, né? Sim, fazer ponto na nota Potiguar. Exatamente. Secretário, muito obrigado por sua presença, suas explicações de forma didática, mostrando aí todo o panorama dessa discussão sobre a reforma da Previdência. Boa sorte aí nesse trabalho e vamos acompanhar e que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Até porque é necessário, não tem como fugir. Não tem como fugir, a gente não tem se negado a enfrentar os problemas que existem hoje na administração pública estadual, e a Previdência eu diria que é o maior deles, e a gente tem convicção de que, passando essa discussão, o Estado ganha um fôlego para voltar a investir, voltar a ter uma situação financeira melhor do que a gente está hoje em dia. Amigo, peça nota, tá? Peça nota pode ir.